Começando mais um Supome da Depressão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você verá o vídeo. Rapaziada, tem estado meio sumido. Poderia dar a desculpa, nossa, tem um monte de coisa pra fazer. É uma mentira. Eu sou uma pessoa normal, tenho faculdade, estudo e trabalho. Ponto. Mas, como eu tava muito tempo sem gravar vídeo pro canal, o Tadeu estava segurando o canal nas costas, eu resolvi aparecer pra falar do nosso querido São Paulo Futebol Clube. Só queria falar que eu estou com a camisa de 2017 feita pela falecida Under Armour. E essa camisa tem o autógrafo de ninguém mais, ninguém menos que Reinaldo e Daniel, ponto, o cara que nós devemos 8 milhões e 600 mil reais. Tá nas costas junto com outros caras. Eu poderia contar a história da camisa e tal, porque tem uns autógrafos e tal. Mas eu vou deixar para outro vídeo, porque a gente quer fazer um vídeo contando a história das nossas camisas e tal, né? Da galera do canal aí. Enfim. Peço que se inscrevam, compartilhem, curtam aí, comentem, falem a sua opinião sobre São Paulo. Como eu falei, eu tenho estado meio sumido, e então eu vou fazer um vídeo meio pacotão de reforços, né? Pra quem entendeu a piada. E eu peguei os últimos 5 jogos do São Paulo, vários dados, pipipi. Segunda-feira teve... Foi segunda? Foi que segunda-feira da semana passada teve a entrevista do Júlio Casado. Não, a entrevista foi essa semana. Ou semana passada. Enfim, vocês entenderam. Que saiu o balanço de 2024 do São Paulo. A gente vai falar um pouquinho do balanço aqui no vídeo. E também da entrevista do Júlio Casares, né? Que... O Júlio Casares é um enganador de cobra, né? Tipo, então, encantador de cobra, desculpa, né? Tem gente que cai no conto dele, mas acho que quase mais ninguém cai. Bom, vamos começar a falar dos jogos, né? Da parte do futebol profissional do time. Eu peguei os últimos 5 jogos pra gente ter uma base pra conversar, até porque foram os jogos que eu não fiz vídeo. Eu acho que o último jogo que eu fiz vídeo foi antes do jogo do Santos. Eu fui no jogo do Santos e não gravei vídeo. O São Paulo nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, não, 3 vitórias, 2 empates. Pro time que está invicto a... Cadê aqui? 12 jogos de vencibilidade no ano, sendo 5 vitórias e 7 empates. Aí vem a preocupação, uma vitória no Brasileirão, uma na Copa do Brasil, que foi contra o Náutico, 2-1, e foram 3 na Libertadores. Aquele negócio, né? Muita gente tá fazendo piada, né? Comparando Manchester United na Premier League e Manchester United na Europa League, né? Mesma coisa, São Paulo no Brasileirão, São Paulo na Libertadores. Na Libertadores, estamos 13 jogos invictos na Libertadores. É a maior sequência do clube invicta, né? E muito positivo, obviamente, né? É uma sequência que começou com o manager Thiago Carpini, se não falha a memória, e o Zubeldia retomou a sequência. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo teve 3 vitórias, 2 empates, né? Como eu falei. Contra o Alianza Lima ontem, né? Hoje é quarta-feira, dia 7. Foram os gols do Dré Careca. Eu tô de touca porque meu cabelo tá bagunçado e não queria usar o boné. Com a assistência do Luciano e do Matheus Alves. Luciano que entrou no segundo tempo, né? O Matheus Alves começou jogando. Falar um pouquinho do jogo então, né? Não vou me esticar muito, mas o São Paulo controlou o jogo. O São Paulo jogou naquele estilo que todo mundo conhece do Zubeldia de Libertadores, né? Que eu acho que o Zubeldia tem um estilo diferente para cada campeonato. E quem queira ou não, goste ou não goste, na Libertadores, pra mim, o que ele faz funciona. É o que muita gente reclama, que o São Paulo tem que chegar e tem que atropelar todo mundo desde o primeiro minuto. Não sei o que... Concordo. Mas o Zubeldia, ele faz um esquema que ele entra, ele reconhece o campo primeiro, vê como é que tá o clima do jogo, pra depois mudar. Tem gente que reclama, tem gente que não reclama, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto, por causa que assim o time fica mais seguro e menos sujeito a acontecer alguma coisa, né? E foi exatamente ontem. O time começou mais acuado, não sei o que, pipipi. Aí no segundo tempo meteu Ferreirão e gritaria. Eu gosto muito do menino Ferreirão. Ferreirão que agora está sendo chamado de Ferreirão. E me deixou incomodado, porque quem começou a chamar ele de Ferreirão foi o Fernando. Aí eu comecei a chamar ele de Ferreirão, eu comecei a falar dele de Ferreirão no canal. E agora, não tô dizendo que roubaram a nossa fala de Ferreirão, mas todo mundo tá chamando de Ferreirão agora. Mas acho que também era uma questão de tempo, até porque ele é um Ferreirão, né? E depois Ferreirão no segundo tempo tirou o Cedric, né?
É uma substituição padrão, ele começa com o Cedric para poder ficar mais defensivo, mais acuado, né? E depois, se o jogo tá bom, o São Paulo tá controlado, ele vai já... Mano, eu odeio essa camisa pra ficar mostrando aqui as tetas, porque ela é muito transparente. Eu botei ela só pra fazer a piada do Reinaldo. E tudo bem, assim, né? Pra começar mais trancadinho, bonitinho. Depois que viu que o jogo tava controlado, que o jogo era nosso, que o time do Alianza Lima é uma merda, ele colocou o Ferreirão jogou bem. O time foi pra frente, né? No segundo tempo, São Paulo controlou e foi pra frente. E diferente do jogo de ida contra o Alianza Lima, que a gente tomou os 2-2, eu estava lá. E detalhe que naquele jogo eu não vi os 2 gols do Ferreirinha. Naquele jogo, eu estava no banheiro, porque eu tinha bebido 500 latas de cerveja e fui fazer xixi nos 2 gols do Ferreirinha. Mas os 2 gols do Alianza Lima eu vi. Enfim. E beleza, entrou, controlou o jogo, a zaga foi muito bem. O que a zaga devia ter feito no jogo de ida fizeram ontem. E o time foi bem, o time controlou a partida bonitinho e pegou o resultado. Eu acho que o São Paulo devia ter matado o jogo antes. Teve o gol perdido do Matheus Alves, né? Que ele fez aquelas... Eu não sei como é que ele errou o gol, mas como ele é menino novo, tananã, subiu da base, ninguém vai pegar no pé dele. Mas tem que ter a crítica, né? Por causa que se ele tivesse feito o gol, o Zubeldia podia pensar outra coisa no segundo tempo pra já começar a descansar a galera. Porque ele gosta muito de reclamar que o elenco é chuto, o calendário é longo, é pesado, que tem que poupar jogador, que não sei o que lá. Então, se o São Paulo já tivesse abrido 2-0 no primeiro tempo, bem provável que muita gente ia sair no segundo tempo. Gente pra descansar, Enzo, Cedric, que mesmo assim saíram. O próprio André Silva, Ferreirinha que é de vidro, né? Então a gente tem que pensar assim. Essa é a recapitulação do jogo de ontem, tá? Fortaleza 0-0. Não fui no jogo. Jogo 9h30 da noite. Na sexta-feira, eu fiquei com minha namorada. Ela não queria ir no jogo. Eu fico com preguiça. E é isso. Teve São Paulo e Náutico. Eu tive aula, não consegui ir. Foi gol do Luciano. 2 gols do Luciano Ronaldo, né? Que o Luciano lendário é um monstro, né? O Luciano nunca vai ser meia. Assim como eu não sei, não pensei em uma piada ou uma lógica entre eu e o Luciano jogando de meio atacante. 2 gols do Luciano, assistência do Marcos Antônio do Ferreirão. São Paulo 1-1, Ceará, lá em Ceará. Foi um gol do Rian Francisco. Ele começou como titular, assistência do Ferreirinha de escanteio. Pra mim, o Rian Francisco tinha que ser titular absoluto. Mas entrar na posição de quem? Não sei, se vira, com o técnico. Libertad 0, São Paulo 2, lá em Libertad, né? Foi o gol do André e do Ferreirão. A assistência do Ferrarese e a assistência do André no gol do Ferreirão. Eu achei muito engraçado esse gol do André com a assistência do Ferrarese no jogo de ida lá do Libertad. Que a bola vem, ele dá uma chapada de primeira. Eu não sei se ele... É que meio esquisito, ele chapa muito esquisito, porque ele é zagueiro. Então não dá nem pra saber se ele quis fazer aquilo, mas no final deu certo. E foi isso nos últimos jogos. Então assim, o time mostra uma evolução, né? Quando o time se sente confortável em campo, ele evolui, vai pra cima e faz gol. Só que no Brasileirão é muito difícil a gente sentir isso, porque os times do Brasileirão são ou melhores ou pau a pau com os times da Libertadores que a gente pegou, pelo menos. Pelo que a gente viu até agora, é um fato. A gente pegar o Ceará lá em Ceará tá mais difícil do que pegar o Alianza Lima lá em Lima, né, lá no Peru. Então, não é nem um exagero ou soberba falar que o Brasileirão, né? Então, só que eu acho que o São Paulo já vai começar a se impor. Eu acho que o que ele faz nos jogos da Libertadores, de começar morno e ver o clima do jogo e depois ir pra cima, eu queria que ele não fizesse isso no Brasileirão e fosse o contrário. No Brasileirão já entra com tudo. Faz a pressão dos 15 minutos, pelo menos dos times médio pra baixo de tabela, pra gente tentar fazer gol rápido e depois, cara, seja o que Deus quiser, porque não está funcionando o que ele faz no Brasileirão hoje, a não ser com os times muito, muito ruins, tipo o Santos. Essa é a minha grande recapitulação. Agora, acho que é sábado ou domingo, a gente pega o Palmeiras lá no Allianz Parque, né, no Chiqueirão. E eu queria muito ir nesse jogo. Não você vai de infiltrado. Eu falei, não, é que minha namorada é palmeirense. Aí eu ficaria ali quietinho, assim, em silêncio, né? E eu até colocaria minha camisa do Palmeiras ali que eu tenho. Pra ficar escondidinho ali, bonitinho, né? Não sou um cara clubista, sou um cara que gosta muito de bola. Eu gosto de bola. Bom, fala agora. E também tem o jogo de volta do Náutico, acho que semana que vem, né? Lá em Náutico. Bom, tivemos a entrevista do Júlio Casares. Também não vou me alongar, por causa que foi uma entrevista após o Balanço 2024, que ele foi falar com a TNT Sports para se explicar.
eu senti que foi uma entrevista carta branca. Tipo assim, eles falaram pra jornalista da TNT o que ela podia perguntar e o que ela não podia. Então foi uma entrevista totalmente... Por isso que ele deve ter aceitado fazer a entrevista. Porque foi uma entrevista totalmente dele, no sentido de ele se retratar, né, com a torcida e também sair bem na fita. Ele fica... Ele é o blogueirinho, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele é o presidente blogueirinho, essa é a piada dele, né? Da gente com ele, né? Pra ele poder falar bem dele mesmo, pra ele ficar bonito assim na fita, tá, não sei o que, ficar bem falado, bem quisto, pra todo mundo, que ele fala, eu falei, ele é um encantador de cobra. Ele fala assim, parece que ele é o maior gestor do futebol mundial. O Florentino Pérez fica no chinelo perto do Júlio Casares. A Leila Pereira podia ser estagiária dele. Pelo que ele fala é isso, né? Assim, o jeito que ele fala, assim, como ele é um grande gestor, um grande presidente, que nós aqui do São Paulo Futebol Clube, que ele tem aquela voz meio sexy, né? Assim, tipo, nós do São Paulo Futebol Clube, né? Fizemos aqui os problemas de marketing, né? E por aí vai. Ele fala como se, porra, marketing fosse a resolução pra tudo no mundo. Ele fala do marketing de São Paulo como se fosse a solução pra gente ganhar a Copa do Mundo. Ele falou lá pra ele ficar bonitinho, né? Falou ele explicou a dívida, né? Basicamente. E como eu falei, como foi uma entrevista onde só perguntaram o que deixaram perguntar, e provavelmente só saiu no ar o que podia sair no ar, não tem muito o que tirar, né? Ele falou que a gente já sabia e ele tentou se justificar pelas cagadas que ele e a gestão dele fizeram. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é muito bom. O São Paulo teve um déficit do ano passado, né? Ou seja, o São Paulo gastou mais do que arrecadou. E, ironicamente ou não, São Paulo teve o recorde de arrecadação dele na história, que foram 731 milhões de reais. Porém, a gente gastou mais, a gente teve um déficit de 287 milhões de reais. O São Paulo está com a dívida agora na casa dos 968 milhões de reais. Desses 968 milhões de reais, 430 vencem esse ano. Ano 2025, eu digo, né? Lógico, esses são os dados de dezembro de 2024. Hoje tô gravando dia 7/5 de 2025. Podem ter coisas já quitadas, não sei. Mas até o que a gente recebeu, até o que eles mostraram para o público é isso. 430 milhões vencem esse ano. Aí desses 430 milhões, né? 148 milhões nós devemos para empresários e jogadores, 40 milhões em tributos e 126 milhões para bancos. Eu acho muito preocupante a gente dever mais para empresário e jogador do que para banco. Porque pro banco entrar na FIFA, ou pro empresário, pro jogador, é um dois entrar na FIFA. E a gente se ferra nessa. Toma transfer ban e por aí vai. Porque o São Paulo, é o que eu falei muitas vezes pros meus amigos, pra parente, pro canal também. O São Paulo tem duas alternativas. Ou o São Paulo, ele vai no linear Corinthians. Cara, já estamos na merda. Vamos tentar montar os times mais competitivos possíveis. Vamos estourar. Vamos pegar muito empréstimo. Vamos contratar Memphis Depay. E vamos tentar, mano. Vamos tentar. Né? Tipo, vamos assumir que nós estamos fodidos, mas vamos montar um timaço. Ou a gente faz que tem Palmeiras e Flamengo, faça um planejamento de reestruturação de 5, 6 anos, montem times médios para não cair, e se por alguma aventura ganhar alguma coisa, ótimo. Se não, tudo bem. O importante é a gente fazer o equilíbrio bancário, o equilíbrio de caixa, por aí vai da dívida. Porque é impossível o São Paulo. Porque assim, o São Paulo teve 731 milhões de arrecadação. Só que o São Paulo gastou muito, gastou 287 milhões a mais do que ganhou. Por quê? Por causa que agora a gente tem muito mais do que gastar. A gente praticamente... Eu achei muito legal um exemplo que o Gabriel Sá falou. Que é aquele negócio, você tá ganhando mais dinheiro no seu trabalho. Então você se muda para um apartamento melhor. Só que se você se muda para um apartamento melhor, você vai ter o dobro de gasto no seu outro apartamento. Então a mesma coisa, o São Paulo antes gastava X valor, porque tinha, sei lá, 2 jogadores que ganhavam mais de 1 milhão, jogadores que ganhavam um teto X. Agora a gente tem 5, 4. Tem o Lucas, tem o Caleri, tem o Luciano, tem o Luiz Gustavo,
E tem Oscar. Como é que a gente traz um jogador, o Oscar, pagando acho que 1,5 milhão de reais? Mas quem paga é a Superbet. Beleza, é a Superbet. Mas, porra, por que a gente não usa esse dinheiro pra pagar dívida? Pô, vou dar um exemplo muito besta. O salário do Oscar é de 1,5 milhão, correto? Nós temos uma dívida com o Rogério Ceni. Que é de 1,5 milhão. Pronto, um mês de salário do Oscar que tá dívida com o Rogério. Mas a Superbet queria bancar um jogador. Pô, cara, conversa com a Superbet pra ela bancar a dívida. Assim, sabe? É dinheiro. Outros jogadores que temos dívida. A gente deve 1 milhão pro Newcastle, pelo empréstimo do Jamal Williams. O Lewis. Devemos 7 milhões para o Jackson Martins. Devemos 1 milhão e meio para o Rogério Ceni. Devemos 2 milhões e 200 para o Dorival. Devemos 8 milhões e 600 mil para o Daniel. E devemos 2 milhões e meio para o Richarlison, o atacante comentarista da Globo. São gastos que são evitáveis. A gente também deve, acho que 1 milhão ou 2 milhões para o Belgrano, pela contratação do Santilongo. Foram coisas totalmente evitáveis. E o que a gente fala? O Santilongo não foi pedido de ninguém. Ninguém pediu o Santilongo. E mesmo assim trouxeram. Por quê? Porque a gente não sabe. Então gastou à toa. Isso mostra um pouco do arrombo. E o Júlio Casares tenta lá se justificar, né? Falar, encantar as cobras, né? Quem quiser ver a entrevista no canal da TNT Sport, tem uns 50 minutos. Eu meti no 1,5x e assisti. É duro, mas eu queria que o São Paulo mandasse 3 caras embora aí. Pra mim podia mandar embora os Gustavo, pra mim podia mandar embora já Luciano e Caleri. Na lata, pra mandar embora. Prefiro que a gente use mais a base, né, pro lugar desses jogadores que vão sair pra suprir, pra gerar valor neles, né, pra eles começarem a crescer o valor de mercado e assim eventualmente vender. Porque o único jeito do São Paulo... o São Paulo no passado arrecadou 92 milhões de reais em venda de jogador. Só pra você ter uma noção. Então... faz esses moleques gerarem lucro pro clube, porque o fair play financeiro gosta, né? E é dinheiro total entrando em caixa do São Paulo. Valoriza os moleques. O Júlio falou na entrevista da venda do Paulo Maia, né? Que era pra já estar sido vendido, só que ele se lesionou e o clube desistiu. O clube, no caso, o clube queria comprar, o clube não foi divulgado. Aí é isso, cara. Monta um time médio, manda embora a galera que ganha muito bem, mas, lógico, manda embora, mas acerta valor, né? Vai mandar embora e gerar mais dívida pro clube. Coisa que, como o Júlio é burro, é capaz dele fazer. Bom, essa é a minha opinião. São Paulo tinha que montar um time para não cair nos próximos 5 anos. Falo isso há muitos anos. Mas, logicamente, espero que... Só que o Júlio Casares, ele não quer isso, né? Ele quer sempre ter elenco badalado, tá bem na mídia, por causa que ele gosta de ser blogueiro, né? Gosta de ser influencer. Ele quer ser que nem eu, né? Que é o Tadeu. Complicado, fera. Mas vamos lá, né? Vamos rezar pro São Paulo agora do Palmeiras, pra gente manter a sequência de vencibilidade no Brasileirão. E é isso. Nossa, eu já falei isso umas 3 vezes e não paro de falar. Rapaziada, é isso. Muito obrigado por assistirem. Desculpa o sumiço aí. Pros meus queridos 10 ouvintes / espectadores. Tamo junto e vamos São Paulo.